Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries, Mirama Roquim, tudo bem com vocês? Hoje, vamos a mais uma aula de interpretação de texto, hoje que é dia 16 de dezembro de 2020, e sem mais delongas, na aula anterior, nós deixamos lá no módulo 1 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação, na página 20, deixamos duas questões. Foram as questões 37 e 38. Né? A questão 37 do Enem 2018, um texto muito interessante sobre um concurso de Miss nada tradicional. Vamos dar uma lida. Ele começa dizendo que no tradicional concurso, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país, no tradicional desfile em trajes de banho. Gente, só aí você já vê, né? Um evento que tem tanta pompa, né? Que tem tanto tradicionalismo, que cumpre com todas aquelas etapas de elegância, de alto padrão, e você, de repente, entrar com dados que são pesados, né? Falar de assassinato, de abuso sexual, de estupro. Foi um evento, assim, totalmente oposto ao que realmente se espera, né? De um concurso de Miss. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Bafônico, né? O que pede a questão? Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, vocês marcaram que letra, amores? Letra A, B, C, D ou E? Bom, acertou quem marcou a letra E. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Como assim, gente? A atitude delas, das candidatas, fugiu totalmente ao padrão, ao que se esperava de um evento desse porte, né? Então, a oposição das candidatas ao que se espera subverte a função social, né, que essas candidatas a Miss tinham. Então, alternativa correta, letra E, ok? Vamos à questão 38. A questão 38, muito interessante, do Enem 2019. E aí, gente, muito fresquinha, né? Veja que essa questão ela faz uso de dois recursos. O recurso verbal, que é a parte escrita, e o não verbal, que é a imagem, né? A imagem que diz stop bullying, quer dizer, parem de fazer bullying. E o texto, ele traz no título, olha, faz com que, só um minutinho, faz com que o bullying passe a história. E ele dá passo a passo 3 condições. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying. Junta-te com teus amigos. Outro, mostra-te confiante. Não demonstres medo e acredita em ti. Por último, ele diz, conta a uma pessoa de confiança o que está acontecendo contigo. O segundo passo é, se conheces alguma vítima, nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. A outra dica é, ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. A terceira condição é se conheces o agressor. Aí ele diz,
tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Então, esse texto ele é um passo a passo, né, gente? Considerando que você pode ser a vítima, conhecer a vítima ou conhecer o agressor, tá? O que é que pede agora a questão? Ela diz assim: essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no... Qual foi o recurso que o autor usou? O autor ele usou do que a gente chama de estrutura injuntiva. Mas, Alice, o que é a injunção? É o ato de injungir, quer dizer, de instruir, de demonstrar, de estabelecer regras, tá? Foi exatamente o que o autor fez, né? Ele estabeleceu passo a passo, né? Ele foi demonstrando o que você deveria fazer, organizando, ordenando as ideias, tá? Então, a alternativa correta seria a letra A, o chamamento de diferentes atores sociais, quer dizer, ator, quando a gente está falando do protagonista, né? Da pessoa assumir um papel. Então, o chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas ordenadas, ok? Vou marcar aqui, vamos deixar marcada, alternativa letra A, e deixo agora para vocês duas questões. A primeira delas, a questão 39. Questão do Enem 2019, ano passado, a ciência do Homem-Aranha. Uma questão que vale a pena ser lida, viu, gente? Um texto gostoso, linguagem clara. E diz assim: muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Vocês vão ler o restante do texto e ele pede assim, olha, o autor simula uma interlocução com o público quando recorre a... Deixo agora, por último, a questão 40. Gente, questão do Enem 2019, olha, questão fresquinha. E diz assim: aconteceu, olha que texto interessante, ele te induz a pensar uma coisa, mas no final é outra, tá? Diz assim: aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano, parecia que dessa vez seria para sempre. E aí a leitura transcorre, leiam o texto, descubram do que se trata e... lá na questão, pede, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor se utiliza de... Ele não quer que você interprete o texto, tá? Ele quer que você analise qual foi o recurso que o autor utilizou para chamar a tua atenção. Deixo vocês com essas duas questões, 39 e 40, e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, amores.